Hoje a gente vai mergulhar num tema que, nossa, dá o que pensar. Essa ideia de ter um chamado, sabe? Um propósito único para a vida. E para essa conversa, a gente está se baseando nos ensinamentos do John Bevere sobre vocação pessoal. Qual que é a ideia central por trás disso tudo, afinal? Oi. Então, a perspectiva que a gente está olhando aqui é cristã, né? E foca muito em vocação, propósito divino. E um ponto de partida importante que a fonte traz é diferenciar o chamado geral, Ah, sim. que seria para todo cristão, tipo viver em santidade, perdoar, servir, essas coisas. E o chamado específico, que aí sim seria único para cada um. E aí já vem uma coisa que me chamou a atenção. A ideia de que todo mundo, sem exceção mesmo, teria esse chamado específico, essa vocação particular. E não só, sei lá, pastores ou missionários, né? Mas assim, qualquer pessoa. Ok, vamos tentar entender isso melhor. Exato. A fonte descreve esse chamado específico como um forte impulso interior. E junto com isso, uma convicção de uma influência divina. Os exemplos ajudam a pegar a ideia, sabe? Tipo um engenheiro que sente essa coisa forte e de repente vira um pregador que viaja o mundo. Nossa. Ou um rapaz que queria muito ser pastor, mas o chamado dele acaba sendo ser instrutor na marinha. Ou até um zelador, que com o trabalho dele impacta milhões. Mostra que pode aparecer em qualquer lugar, né? Não tem uma cara definida. Isso, em qualquer área da vida mesmo. E essa ideia de um propósito que já existe, que está lá esperando, como que a fonte baseia isso? Tem alguma referência, algo assim? Tem, sim. A base bíblica principal que eles citam é Efésios capítulo 2, versículo 10. Diz assim: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. O fascinante aqui, né, é essa ideia de que as boas obras específicas para cada um não são algo que a gente inventa do nada, mas que Deus já teria preparado de antemão. A palavra-chave é esse para, indicando o propósito, ele já existia antes da gente. Preparado de antemão, isso é forte. E, na prática, assim, quais seriam os efeitos de descobrir e viver nesse chamado específico? O que a fonte diz sobre isso? Olha, são vários pontos. Ajuda a manter o foco, né? Evitar se distrair com 1000 outras coisas. Ah, sim. Traz uma satisfação profunda, uma plenitude. A fonte usa a expressão exalar vida. Que legal isso. E também fala que elimina a inveja. Porque se a pessoa está realizada no caminho dela, não tem por que olhar para o lado com cobiça, né? Verdade. E fortalece. Cita até Jesus falando: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, viver o propósito te sustenta. Entendi. E claro, menciona alegria e recompensa já aqui, nesta vida. Um florescimento mesmo. São benefícios bem palpáveis. Mas parece que a análise vai além, né? Tem uma dimensão de longo prazo nisso aí, tipo eterna. Exatamente. Aí entra a perspectiva da recompensa eterna. A fonte usa aquela analogia do apóstolo Paulo lá em Coríntios 3, sobre o construtor. A nossa vida seria como uma construção em cima do fundamento que é Cristo. A gente pode construir com material que não dura, tipo palha, madeira, ou com ouro, prata, pedras preciosas. E um fogo vai provar a qualidade do trabalho de cada um. O que foi feito alinhado com o propósito, com material bom, isso permanece. Essa imagem do fogo testando a obra. Uau! E isso leva para aquela ideia do julgamento que a fonte descreve de um jeito bem particular, né? Não é só sobre pesar o bem e o mal geral que a pessoa fez. É mais específico. Sim, esse é um dos pontos mais, impactantes mesmo. A fonte sugere que a prestação de contas final não vai ser tanto sobre as ações em si, mas sobre a fidelidade ao chamado específico que a pessoa recebeu. O cenário que eles pintam é tipo um contador chegando lá e Deus falando evangelista, indicando qual era o verdadeiro chamado dele que ele não viveu. Nossa Senhora. Ou um pastor sendo questionado, por que você não estava lá no mercado? Era lá que eu te queria. É uma visão bem radical de responsabilidade pessoal com o propósito que Deus teria dado. Caramba, isso muda tudo sobre como a gente pensa em talento e em responsabilidade e como que a fonte liga isso com a ideia de administrar o que a gente recebe, os dons, talentos. Liga direto com a ideia bíblica de mordomia, de fidelidade.
Cita Romanos 12, 1 Coríntios 4. Ser fiel, nesse contexto, não é só ser honesto, não. Implica ativamente multiplicar os dons e talentos que foram confiados. A parábola dos talentos é o exemplo-chave, né? Aquela dos servos. Isso. O servo que enterra o talento, que não faz nada com ele, é chamado de mau e negligente, ou preguiçoso. A sugestão é forte. O dom que não é usado para o seu propósito pode até ser perdido. É uma visão bem exigente, mas ao mesmo tempo parece que tem uma mensagem de esperança também, né? Nas fontes. Com certeza, totalmente. Apesar dessa seriedade toda, a fonte reforça muito uma ideia de Romanos 11, 29. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Isso é importante. Irrevogáveis. Exato. Quer dizer, a porta para se alinhar ou se realinhar com esse propósito está sempre aberta. Nunca é tarde demais. E dão exemplos, né? Como o Smith Wigglesworth, que começou um ministério de cura enorme já com mais de 50 anos, ou um casal, Bill e Patrícia, que foi para a África como missionário depois dos 50, 60 anos. Uau! Mostra que não tem prazo de validade para buscar isso. Exatamente. A chance está sempre lá. Então, para a gente amarrar aqui a nossa análise, a mensagem principal das fontes é essa. Existe um chamado divino, pessoal, único para cada um. E é fundamental não só descobrir qual é, mas viver isso com empenho, com diligência, focado em multiplicar o que a gente recebeu. Isso realmente faz a gente repensar a vida, os talentos. Exato. Nessa visão, a realização pessoal aqui e o significado lá na frente, o eterno, estão totalmente ligados a esse alinhamento, a esse viver de acordo com o propósito que se acredita ter sido definido por Deus. E talvez a reflexão final que a fonte deixa no ar para a gente pensar é: e se a gente olhasse para as nossas paixões, para os nossos dons, para as coisas que a gente sabe fazer bem, não só como habilidades ou hobbies, mas como aqueles talentos da parábola? Recursos que foram dados para a gente investir, para multiplicar, pensando num propósito maior, talvez até eterno. Fica a reflexão.